Boa noite, irmãos. Como todos dizem, né? É muito bom poder estar aqui e prestar um culto de louvor ao nosso Deus, ter a oportunidade de meditar na sua palavra. E nessa noite eu quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta. Capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 12 ao 17. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versos 12 a 17. Eu convido aos que puderem se colocar de pé. E diz assim a palavra de Deus: E dou graça aos que me têm confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Oremos. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por esta palavra que lemos nessa noite. E suplicamos mais uma vez que o teu Santo Espírito nos oriente, nos conduza pelos caminhos da tua palavra, abrindo a nossa mente para que compreendamos qual seja a tua vontade para as nossas vidas. E que estejamos absorvendo, Senhor Deus, os teus ensinamentos. E que estejamos aprendendo com ele e sendo sinceros para levá-lo todos os dias da nossa existência aqui, para que na eternidade estejamos contigo para todo sempre. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Cristo teve-me por fiel. O verso 12 nos diz. Esse capítulo 1 da carta de Paulo a Timóteo, ele destaca alguns pontos muito importantes para nós. E o maior ponto em destaque que eu gostaria de apresentar com os irmãos é a insistência do apóstolo Paulo em recordar o seu próprio pecado. É muito perigoso quando qualquer um de nós começamos a esquecer quem nós éramos, como estávamos caminhando, para onde estávamos caminhando, quais eram as coisas que nós fazíamos, quais eram as coisas que nós buscávamos, quais eram os desejos do nosso coração. Mas hoje, assim como Paulo, nós podemos olhar para a palavra de Deus e ver quão grande obra ele fez na nossa vida. E ele fez de uma forma tão graciosa que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se
tornou como nós, é claro, fora o pecado que temos, né? Ele veio aqui e morreu em nosso lugar. Aquela morte que era nossa. Aquela condenação que ele sofreu ali naquela cruz, que era nossa. Ele morreu em nosso lugar. Olha que grande bênção que temos, né? Então ele está falando essas coisas aqui ao seu filho na fé, Timóteo, né? E ali está lembrando, fazendo questão de destacar quem ele era, as coisas que ele fez. E ele chama ali na frente do maior dos pecadores, o pior dos pecadores. E ele recorda aqui que o seu pecado era tão grande que só uma grande graça, só uma grande salvação poderia colocar ele onde foi colocado. A mesma forma podemos dizer para nós mesmos. Quando recordamos quem nós éramos, quando recordamos o pecado que pairava sobre nós, a condenação que estava sobre nós, quando recordamos disso, nós vemos que o nosso pecado é proporcional ao tamanho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque para um grande pecador, uma grande salvação. Foi o que Jesus nos trouxe. E o verso 13, ele começa dizendo assim. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor da igreja, né? E injurioso. Ele usou uma palavra aqui muito pesada. Essa palavra injurioso, ela tem alguns significados, né? Eu achei duas palavras no grego. Um é loidoria, de loidoro, e a palavra ubistress. Eu não sei qual dessa é real, né? Mas significa uma questão de uma pessoa que busca causar uma dificuldade para alguém e ainda trazer difamação. Olha as coisas que se falavam a respeito das igrejas. Nós temos histórias, já lemos muitas histórias a respeito de igrejas, de perseguições que foram sofridas, de pessoas que conheceram a graça de Deus e estavam levando uma vida santa, de comunhão com Deus, de culto a Deus. E de repente começaram a sofrer perseguições, e não somente de cunho religioso, mas também uma difamação levando aquelas pessoas acusando de coisas terríveis. E pessoas como essas, às vezes, sofrer ataques mortais, só porque alguém criou uma injúria, difamou ela de tal forma que as pessoas passaram a sentir ódio por elas. Essas coisas ocorreram por toda a história da igreja. E ainda hoje, nós não estamos totalmente livres de passar por situações assim. Então é bom que a gente esteja familiarizado com as situações, sabendo que o Senhor Deus retirou lá do meio daquele povo perverso, totalmente corrompido, alguém para trazer para nós um texto como esse, lembrando de uma graça tão maravilhosa. Então, essa palavra, como se dizia, injurioso, era uma pessoa que buscava, assim, ofender as pessoas e, mais do que isso, mexer com a honra da pessoa e a dignidade de cada um. Então, ele se considerava essa pessoa, uma pessoa injuriosa, que fazia esse tipo de ataques à igreja do Senhor. E ele, então, aqui está totalmente, né, preocupado, assim, arrependido daquela situação em que ele vivia e está agora buscando viver de uma forma em que pudesse ser totalmente grato a Deus. E eu gostaria de aproveitar e pedir que a igreja estivesse pensando uma coisa aqui comigo. Existe um risco muito grande quando nós começamos a não considerar o passado. É claro que nós estamos olhando para frente, onde Cristo está,
olhando para Ele, mas não podemos esquecer quem nós éramos, para não correr o risco de relaxamento espiritual, de perder de vista a grande graça salvadora, de perder de vista o que foi feito por nós, o que pesava sobre nós, quem nós éramos. E Paulo coloca as coisas desse modo aqui. Quando nós nos lembramos do nosso pecado, nós nos afastamos mais deles. Então, essa é a necessidade que temos de estar nos lembrando de quem nós éramos. Assim como Paulo fez aqui. Faz um momento de retrospectiva. Dá uma olhada lá no seu passado. Quem você era, as coisas que você buscava. Faz um retrospecto e pensa. Quem eu era e quem eu sou. Isso vai ajudar você a se manter afastado daquelas coisas terríveis. E ainda, nós devemos colocar alguma coisa, tipo um bloqueio, em alguma vontade nossa de voltar atrás. Porque o sacrifício já foi feito. Jesus não vai retornar à cruz. Ele já morreu por cada um de nós. E é por isso que nós devemos, assim como Paulo, estar nos lembrando de uma graça tão grandiosa, que nos tirou de uma situação tão condenatória, e que fatalmente nos jogaria no inferno, na perdição completa e total, na destruição de nossas almas, no horror eterno que está reservado para todo aquele que está longe do Senhor. Paulo se lembrava sempre disso, mas uma das coisas que ele não deixava escapar, ele era um pecador, sim, assim como nós, só que agora, irmãos, um pecador perdoado. Não podemos perder isso de vista, não podemos nos esquecer do que temos agora, e nós podemos nos alegrar, porque olhando lá para o meu passado, vendo quem eu era, assim como dizia Paulo aqui, dou graças a Deus que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, por me ter feito fiel, pondo-me no ministério. Assim como está o pastor no ministério, como cada irmão que tem oportunidade de vir aqui e falar da graça e da misericórdia de Deus. Olha o que Deus fez. Deus nos tirou de lá, de um lamaçal de pecado, de uma destruição total, e nos colocar numa posição de poder falar a outros da sua grande graça, da sua grande misericórdia. Isso mostra a nós que devemos ser como Paulo, agradecidos a Deus, porque além de ter nos afastado do pecado, nos concedeu a graça de poder falar do seu nome. O irmão orou aqui hoje para que estejamos sendo pessoas para levar adiante a palavra de Deus, né? Não deixar de pregar a palavra de Deus. O irmão Azarias orou nesse sentido. Que seja assim, que a nossa vida seja direcionada para engrandecer o nome do nosso Deus, para que vidas sejam alcançadas, seja por palavras que falamos aqui, seja por pregações que são levadas a cada um lá fora, seja por nossa vida mudada, que todos que olham para nós vê que há uma grande diferença de quem éramos antes. E é impossível não perceber a grande diferença. Quase sempre nós somos tentados a deixar de lado as lembranças dos pecados do passado. E muitas vezes somos tentados a achar que nós estamos livres de uma queda. Paulo tinha consciência disso. E por isso ele agradecia a Deus por ter colocado ele numa posição de estar indo de encontro às almas.
Porque cada vez que você pega a palavra de Deus e medita nela e fala aos outros e prega às pessoas, seja aqui nesse púlpito, ou seja lá no seu trabalho, ou seja onde quer que você esteja, você está crescendo na graça, crescendo no conhecimento de Deus. Não somente, seja somente leitores da palavra de Deus, mas fale aos outros. Mesmo aquelas pessoas falam assim, eu sou crente. Mas às vezes ele está precisando de ouvir um pouco da palavra de Deus. Eu conheço tantos crentes que precisam todo dia de uma mensagem de Deus para os corações delas. Muita gente está assim. Muitas pessoas enganadas. Muitas pessoas estão trilhando num caminho evangélico, mas não conhecem a Cristo. Não conhecem as doutrinas da salvação. Não conhece a grandeza, o tamanho da grandeza daquilo que Cristo fez. Parece que são pessoas anestesiadas, que não tomaram contato real com Cristo. Parece que as mudanças promovidas em muitos irmãos não chegaram até elas. Elas estão quase que vagueando por aí, sem saber em quem tem crido, acrescentando coisas à palavra de Deus, mudando os conceitos bíblicos, os ensinamentos da palavra de Deus. Então, existe uma grande necessidade de expor a real situação, justamente porque, irmãos, o pecado é uma doença que mata. O pecado mata a alma. E nós não podemos abrir espaço para que esse pecado, de forma alguma, ele retorne ao nosso viver, às nossas maneiras de pensar. Que esse pecado não esteja ocupando nenhum tipo de espaço em nossa vida. Existe uma necessidade de uma busca constante, diária, para que estejamos sendo fortalecidos em textos como esse, quando encontramos um servo de Deus como Paulo, reconhecendo a grandeza da salvação de Deus na vida dele, que teve por misericórdia de, além de salvá-lo, conceder a ele a oportunidade de falar da graça salvadora a outras pessoas. Nunca podemos esquecer, né? Nós precisamos, então, começar, desde o nosso primeiro dia de conversão, a lacrar, a bloquear, colocar escondido toda a possibilidade de orgulho cristão, né? Que existe por aí. Que nós somos meros pecadores salvos por Jesus Cristo. Estar sempre em contato com essa palavra e reconhecer a condição que vivíamos e saber que a graça de Deus pode estar mexendo com o nosso íntimo ao ponto de nos tornar pessoas gratas a Ele. Nós nunca podemos deixar de ser gratos a Deus, porque a partir do momento que nós tomamos a real consciência dessas coisas, da grandeza dessa salvação, nós passamos a ser muito gratos a Deus. E Paulo está dizendo aqui que ele agradece, ele louva, ele dou graças a Deus porque me tem confortado. Que olha quem eu era, né? Ele está dizendo. A lembrança do pecado é a forma mais segura de manter sua gratidão e resguardar cada um de nós da soberba espiritual. E como existem espirituais soberbos, irmãos. Nós precisamos a cada dia estar nos lembrando de onde nós fomos resgatados. E essa lembrança nos ajuda a saber de onde fugir, a hora de fugir e por que fugir.
A lembrança do pecado deve servir de estímulo para nós olharmos cada vez mais para Jesus, para as Escrituras, para a palavra dele. A lembrança de quem nós éramos é um ótimo exercício para nos manter firmes. Lembre-se que você era um homem perdido no passado e hoje a graça de Deus te redimiu. O apóstolo Paulo, ele coloca essas coisas aqui e lembra das terríveis coisas que ele fazia. A palavra de Deus lá em Atos capítulo 7 nos mostra que ele estava ali quando Estevão foi morto. E a palavra de Deus diz que aqueles homens que estavam ali infringindo aquele sofrimento a Estevão e que também o mataram, colocaram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Ele estava lá, ele era um deles. Nós vemos nas Escrituras, também lá em Atos, que Paulo sai caminhando a caminho de Damasco com autorização para destruir, para acabar, para matar todo aquele que professasse o nome de Cristo. E nós vimos que naquele momento o Senhor o alcançou. E nós vemos depois o Senhor falando assim, ó, vai, pode ir lá falar com ele, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra. E Paulo não esqueceu dessas coisas. E assim como ele, nós não podemos esquecer. Eu não sei se os irmãos conhecem um hino chamado Amazing Grace. Maravilhosa Graça. O autor desse hino era um homem chamado John Newton. Ele era um traficante de escravos da África. E ele era um grande pecador, assim como todos nós, né? Já fomos um dia. E ele se colocou na situação dos mais terríveis pecadores. E ao ponto de chegar lá na frente da vida dele, ele trabalhar num navio de escravos, que transportava como é que fala? Tráfico de escravos. E num dia lá, ele se rebelou contra o capitão do navio, foi aprisionado, e ele ouvia os cânticos dos escravos. E aí o navio entrou numa questão de estar passando por uma tempestade, eles iam naufragar, ia morrer todo mundo. E aquele homem orou. Já tinha tanto ouvido falar de Deus, ele orou e pediu a misericórdia, que ele queria servir esse Deus. A tempestade passou, ele se converteu e ele escreveu esse hino, a letra desse hino, Amazing Grace, né? Que na nossa língua ele fala assim: a graça do Senhor Jesus perdido me achou, andava cego e me fez ver, da morte me livrou. E ele fez questão de escrever um texto e colocar na frente da chaminé da sua lareira, para que ele pudesse ler todo dia. Ele dizia assim, deixa eu ver aqui. Ele descreveu assim: deves recordar que foste um escravo no Egito e que o Senhor te salvou. Ele fez questão de deixar isso visível para ele ver todo dia, para que todo dia se lembrasse de que ele era um pecador. E ele foi alcançado pela misericórdia, pela graça do Senhor. E nós não podemos ser diferentes. Nós não podemos deixar que essa tão grande salvação comece em determinados momentos a perder vulto em nossa vida. Em determinados momentos deixar que ela não seja perceptível em nós.
Porque essa é a tendência muito forte para um relaxamento espiritual. Para começar a faltar nos cultos. Para começar a ler menos a Bíblia. Para começar a orar menos. A interceder menos. A buscar menos a presença de Deus. Nunca devemos nos esquecer que fomos escravos no Egito, mas o Senhor nos salvou. Essa deve ser a nossa consciência. Paulo não se esqueceu disso. Quantos irmãos, história de crentes do passado que viveram, que nunca se esqueceram dessas coisas e os mantiveram firmes, evidentemente, com a palavra de Deus fazendo parte do seu viver, direcionando os passos, direcionando a vida de cada um. Muito pouco, às vezes, nós temos feito. E muitas vezes esse pouco que fizemos foi porque não demos a devida importância à tão grande salvação que temos recebido. Irmãos, eu peço aos irmãos, voltemos para a nossa casa nessa noite com a consciência de que o que Jesus fez por nós é tremendo demais. É muita coisa. Eu li uma mensagem de um pregador uma vez, não lembro agora o nome. Ele dizia o seguinte: só pode saber da terribilidade da condenação aquele que for condenado. Porque depois de ele passar 1 milhão de anos no sofrimento, ele não passou nem o começo da sua eternidade. Porque eternidade não acaba. Depois que passar disso aqui, seja salvação ou seja condenação, é eterno. Nunca devemos esquecer de quem nós fomos e de quem somos agora. Resgatados pelo Senhor. Pecadores, sim, mas salvos pelo Senhor Jesus. Amém?